E aí, pessoal, vamos lá para mais uma aula? Olha só, agora vamos trabalhar um pouquinho na quantidade de sílabas existente em uma palavra, tudo bem? Como nós podemos classificar essa, essa quantidade de sílabas, tudo bem? Se eu tiver uma palavra com uma única sílaba, eu tenho uma monossílaba. Se eu tiver uma palavra com duas sílabas, eu tenho uma dissílaba. Se eu tiver uma palavra com três sílabas, eu tenho uma trissílaba. Tudo bem? Até aqui, bem tranquilo. Nós já trabalhamos isso, pensando assim, enquanto professor e aluno, né? Fundamental um, Fundamental 2 e agora no ensino médio. E no caso das palavras com quatro ou mais sílabas, nós temos aí as polissílabas. Beleza? Tranquilo? Segue os exemplos aqui bonitinho. Tudo bem? E como nós classificamos as sílabas tônicas dessas palavras? Tudo bem? Quando eu tenho uma, uma oxítona, eu tenho uma palavra com a sua última sílaba tônica. Não necessariamente eu preciso ter um sinal gráfico, tem um acento, tudo bem? Quando eu tenho uma paroxítona, eu tenho uma palavra com a penúltima sílaba tônica. E da mesma forma, não necessariamente eu preciso ter um sinal gráfico, um acento gráfico, melhor. Quando eu tenho uma proparoxítona, eu tenho uma palavra com a antepenúltima sílaba tônica. Nesse caso, sim, todas as proparoxítonas são acentuadas, certo? Pessoal, atentem-se a esse detalhe da sílaba tônica. Por quê? Porque é fundamental para nós trabalharmos um pouco adiante a acentuação gráfica, beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Nesse slide eu trabalho a relação da sílaba átona e da sílaba tônica. Vamos pegar o monossílabo. A monossílaba átona, quando é aquela que não apresenta acento, tudo bem? Ela modifica a sua pronúncia quando dentro de um contexto, dentro de um enunciado, dentro da própria palavra, tudo bem? O exemplo eu coloco, vou de carro. Nós escrevemos assim. Mas será que nós falamos dessa forma? Nós já discutimos isso na sala, tudo bem? Nós não falamos vou de carro, nós falamos vou de, ó, o E, mudando o seu sonzinho aí. Então, aqui eu tenho uma monossílaba átona, tudo bem? Agora, quando eu tenho um monossílabo tônico, eu tenho uma mudança, tá? Que tipo de mudança é essa? O monossílabo tônico apresenta um significado, apresenta alguma possibilidade, igual tem presente aqui no exemplo. Olha só, dê um auxílio às pessoas que necessitam, tudo bem? O que está dizendo aqui? Além de eu ter um som completo e demarcado pelo acento gráfico, eu tenho aqui um, um significado por detrás. Não somente igual está aqui nas explicações do slide, tá? Não somente um monossílabo para ligar uma palavra a outra. Acredito que até aqui seja tranquilo. Certo? Senhores, encontros vocálicos. O que são os encontros vocálicos? São os encontros das vogais dentro das palavras. Que ora pode ser juntos, com alguns detalhes, e ora, quando eu separo as sílabas, elas aparecem separadas. Vamos tratar do hiato, que é esse caso de quando eu tenho, dentro de uma palavra, numa separação silábica, eu tenho duas vogais. Por que elas se separam? Porque as duas apresentam uma tonicidade forte na sua pronúncia. Quando eu falo a palavra duas, eu consigo escutar claramente a vogal U e consigo escutar claramente a vogal A. E duas vogais não ficam juntas na mesma sílaba. Tranquilo? Vamos dar continuidade. O ditongo. O ditongo nós temos que tomar um cuidado muito grande. Por quê? Porque o ditongo é a união de uma vogal mais uma semivogal ou de uma semivogal
mais uma vogal. E numa separação silábica, o ditongo fica junto. Por quê? Porque uma semivogal não tem sonoridade para ficar sozinha em uma sílaba. Tranquilo? Segue aqui os exemplos bonitinhos, tudo bem? Eu coloco aqui um detalhe para destacar, que esse detalhe é o ditongo nasal. Existe o ditongo nasal e o ditongo oral. O ditongo nasal é aquele que parte do ar sai pelo nariz. O ditongo oral é aquele ditongo que parte do ar sairá, desculpa, o ditongo oral, o ar, para a pronúncia desse ditongo, sairá completamente pela boca, sem nenhuma obstrução, tá? Isso foi trabalhado com exemplo na sala de aula. Vocês lembram disso? Eu espero que sim. Lembra que eu fazia a posição da mão? Olha como a língua se comporta, olha como ela desce, olha como ela sobe, olha como o ar sai da sua boca, presta atenção, tudo bem? Isso foi trabalhado em sala de aula. Então é bem tranquilo para lembrar desse conteúdo. Agora eu tenho o tritongo. Nós temos também que prestar atenção porque nós temos uma particularidade nesse tritongo. Eu tenho uma semivogal, uma vogalzinha com um som fraco, uma vogal, aquela que eu escuto o som completamente, e outra semivogal, que apresenta também um som fraco, certo? Isso é um tritongo. Coloco aqui alguns exemplos. Na separação silábica, o tritongo, eles se apresentam unidos, tá? Não há uma separação. Por quê? Porque eu só tenho uma vogal, a que fica entre as duas semivogais, que tem essa capacidade sonora. Tudo bem? Senhores, a palavra quais, a palavra quaisquer aqui, apresenta um detalhe na sua confecção do exemplo. Eu colocarei isso numa lição de casa para vocês, tá? Para ver se a separação está certa ou se está errada. Mas isso adiante. Agora nós vamos continuar. No caso do tritongo, que tem aqui, que eu coloquei aqui exemplo do tritongo nasal, ele também tem a mesma característica dessa relação de ar do ditongo nasal e oral, tá? E eu não vou, pode ser que eu não apresente agora a lição de casa, mas no retorno nós vamos destacar essa palavrinha quaisquer, certo, senhores? Nós temos também os encontros consonantais, tá? Eu deixo aqui bonitinho. O que são esses encontros consonantais? Um encontro de duas consoantes, tá? Um agrupamento de duas consoantes ou mais, sem nenhuma vogal entre elas, tá? É, prestem atenção, não confundam encontro consonantal com dígrafo. São dois encontros particulares, cada um com a sua especificidade, tá? Vamos nos atentar a isso. O encontro consonantal é uma coisa e o dígrafo é a representação de um som, tá? Eu espero que seja tudo bem até aqui. Conteúdo tranquilo e vamos prosseguir. Senhores, para deixar essa relação dos encontros consonantais ainda mais tranquila, eu deixei aqui vários exemplos de como identificar, não, né? Daqueles encontros consonantais, que eles são juntos numa sílaba e aqueles que eles são obrigatoriamente separados, tá? Então aqui nós temos todos os exemplos que possíveis de tom. Todos não. Boa parte, boa parte. Tudo bem? Senhores, espero que até aqui tenha esclarecido o conteúdo. Deixarei para vocês uma liçãozinha de casa para que nós possamos nos divertir. Tá? Não deixe de fazer qualquer dúvida na execução do exercício. Primeiro volta o slide, dá uma lida. Eu me preocupei em deixar tudo detalhado ali, tudo bem? Não havendo possibilidade, tente entrar em contato para que nós possamos sanar essas dúvidas aí, tá? Senhores, até a próxima aula.